Olá, tudo bem com você, Neide? Oi, Paulo, tudo bem? Depois de um breve intervalo, voltando aqui com os nossos programas semanais. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre casos de bem-sucedidos, né, no tratamento do TUS, né, do transtorno por uso de substância. Mas eu gostaria, antes da gente começar o programa, de convidar a nossa audiência a se registrar no canal, caso não tenham se registrado, também a deixar seu like. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer a relevância do programa e dessa forma distribuir para mais pessoas. Inclusive, isso ajuda muito o programa. Se vocês puderem cooperar, né, em deixar o like, fazer a inscrição, inclusive divulgando para outras pessoas o programa, será sempre muito bem-vindo. Nós agradecemos bastante. Né, Isso Neide? mesmo, isso mesmo, a gente conta com você. Dando um like aqui, divulgando o nosso programa para outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Bom. Voltando aqui ao programa número 93, né, conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso tema de hoje, como eu havia falado, é sobre casos de sucesso. A Neide vai falar um pouco sobre casos de sucesso para a gente, né, sobre algumas situações que ela já acompanhou, né, que pessoas que conseguiram se manter abstinente até hoje, né? Mas eu gostaria de instilar um pouco de esperança nas pessoas, né? As pessoas que não tiveram tanto sucesso no processo de recuperação. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho muito importante, eu acho uma vitória enorme, quando a gente, mesmo quando a gente tem uma recaída, quando a gente tem um lapso, a gente permanecer no caminho da recuperação. Existem muitas pessoas que recaem e desistem do processo. Eu acho que isso é complicado, né? Eu acho que quando a gente tem fé, quando a gente acredita que a gente consegue juntar energias para seguir no caminho, eu acho que isso, ao meu ponto de vista, né? Minha forma de ver, é que já é um sucesso, já é uma espécie de fortaleza que a gente consegue carregar. Certo, Neide? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Paulo, eu acho que existe um estigma muito grande em torno do problema do transtorno por uso de substâncias. Então, parece que uma vez que você tem esse tipo de transtorno, você nunca vai melhorar, as famílias perdem a esperança, os profissionais passam, muitas vezes, a não acreditar nos próprios pacientes, que eles possam conseguir uma melhora efetiva. Então, veja, a rede de suporte, não importa a quantidade, a qualidade ou quantidade, a rede de apoio social ela é fundamental e ela é formada tanto pela família quanto pela própria equipe multidisciplinar, o terapeuta que atende, o psicólogo, né? Nós todos fazemos parte dessa rede. É importante que a gente acredite que o paciente pode melhorar. Uhum. Eu estou lembrando de dois casos, que esses casos eu estou atendendo nesse momento, né? E a importância da gente fazer um bom planejamento, fazer a intervenção do modo adequado. A gente sabe que a maioria dos nossos pacientes com TUS tem comorbidades. Uhum. E muitas vezes, tratar a comorbidade do jeito certo, fazer a intervenção mais correta, ter um outro profissional acompanhando no tratamento dessa comorbidade, pode significar o sucesso de um tratamento. Então, eu recebi um paciente o ano passado, na verdade, com um quadro de depressão, era o que parecia que tinha depressão, né? E uso de cocaína. Então, a gente sabe que o paciente deprimido, ele usa cocaína para se medicar. Enquanto está intoxicado da substância, a depressão não aparece. Quando entra em sintoma de abstinência, essa depressão vem mais forte do que ela era antes.
Uma vez que a gente detectou que havia uma comorbidade, né? O que eu fiz? Encaminhei para um colega nosso, um psiquiatra também, especialista em dependência química, bastante conhecido, que está bem na internet, e ele, então, fez uma intervenção farmacológica bem adequada, conversei com a família, né? A família é uma família também de pessoas ligadas à saúde, não à saúde mental, mas à saúde de um modo geral. E aí, então, começamos um tratamento, esse paciente em internação domiciliar, resumo da ópera, esse paciente está 1 ano sóbrio, né? E fez uma mudança muito grande no estilo de vida. Né? Hoje a gente fala muito em hierarquia de valores. Né? Toda vez que eu vou mudar a minha vida, eu tenho que priorizar ou mudar a minha escala de valores para aquilo que, por exemplo, era um valor importante, que é a substância, eu vou deixar de dar um valor muito importante para a substância e vou dar valor para outras áreas da vida, outras. Então, esse meu paciente fez uma mudança no estilo de vida. Hoje, ele está à frente dos negócios da família, sóbrio, né? Totalmente sóbrio, organizou a vida profissional, organizou a vida afetiva. Então, assim, é um caso de sucesso. Aí você vai dizer para mim, Neide, ele já pode, então, parar de fazer terapia, o tratamento dele terminou? Não, não, o tratamento dele vai ser para sempre. Não terapia. Mas, sabe, esse olhar para esse estilo de vida novo, esse monitoramento de pensamentos, de comportamentos, de expectativas em relação à substância, esse aprimoramento das estratégias de enfrentamento de situação, de risco, vai seguir ao longo da vida. Mas esse é um caso de sucesso. O outro caso de sucesso, um paciente usuário de cocaína também, aparece com um quadro de ansiedade muito grande, com uma dificuldade nos relacionamentos, ele vem com um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mas o que a gente foi vendo? Que, na verdade, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo e a questão central dele do transtorno obsessivo compulsivo era ciúme. A gente sabe que hoje, na CID-11, o ciúme está dentro do toque. Então, fizemos a mesma coisa ali. Medicou para o toque, né, com a medicação ouro. Esse paciente teve a comorbidade tratada, nega situações de risco para uso de cocaína, já saiu do período da abstinência, voltou para o mercado de trabalho, né? Aí, claro, o próprio auto-reforço, né, vai melhorando a autoestima dele, a autoeficácia. Outro caso de sucesso. Paciente que está bem, né? Aí você vai dizer para mim, Neide, vai ficar bem para sempre, não vai ter recaídas? Não. Tudo que a gente vai fazer, Paulo, depois, quando começa a mudança de estilo de vida, na verdade é prevenção de recaída. Tá? Então, assim, esse tratamento desse segundo paciente vai demorar um pouquinho mais, ele é mais recente, mas é um caso que, uma vez bem diagnosticado, feita a intervenção correta, os pacientes tendem a melhorar. É claro, nos dois casos, havia inicialmente uma intenção do tratamento que foi sendo melhorada, a adesão foi sendo cada vez mais fortalecida e a própria melhora favoreceu a adesão. Eu teria mais casos de sucesso para contar para vocês, porque a gente sempre tem, né? Então, acho que tanto profissionais quanto famílias devem acreditar nisso. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na próxima semana, né? O quanto que a gente pode acreditar na recuperação, né? Que a crença das famílias na recuperação e a crença dos próprios profissionais dos seus pacientes ajudam muito nesse processo. Então, fica com a gente no nosso próximo programa, que a gente vai continuar um pouco desse tema, mas falando de como que tanto famílias quanto profissionais podem se envolver e trabalhar no sentido de encontrar a recuperação dos seus pacientes. Legal, Neide. Muito bom mesmo. Semana que vem, então, estaremos aqui, né, gravando um novo programa. E espero que a audiência tenha gostado do programa de hoje. E não esqueça de deixar seu like, hein? Isso nos ajuda bastante. Um grande abraço para todos.
Obrigada, Paulo, para você também.